Olá, galerinha do oitavo ano do ensino fundamental. Aqui é a professora Nayara e nós estamos iniciando mais uma aula da disciplina de ciências. Relembrando o que nós vimos nas aulas anteriores, nós vimos a definição de matéria, né, que é tudo aquilo que tem massa e volume, ou seja, tudo aquilo que ocupa um espaço, praticamente tudo que existe é matéria. A matéria ela é formada por pequenas partículas chamadas de átomos. Os átomos eles podem se combinar dando origem às moléculas e as moléculas se combinam dando origem às diferentes substâncias. Depois de ter entendido todos esses termos, a gente pode falar de calor e temperatura. Toda matéria é formada por partículas muito pequenas, os átomos, né, que por sua vez se juntam, né, se agrupam e dão origem às moléculas. Essas partículas, né, as moléculas, os átomos, estão em constante movimento. Então, os átomos que compõem a matéria, eles não ficam paradinhos, tá? Eles estão sempre se movimentando. E quanto maior a temperatura de um corpo, maior é o movimento dessas partículas, certo? Lembrando que quando eu falo aqui em corpo, eu não estou falando de corpo humano, eu estou falando daquele, no corpo no sentido daquele conceito que a gente viu, né? Corpo e objeto. Corpo é uma porção limitada de matéria, enquanto o objeto é aquela porção de matéria trabalhada, né? E transformada com um objetivo específico. Então, quanto maior a temperatura de um corpo, maior a energia cinética de suas partículas. O que é energia cinética? É a energia relacionada ao movimento, ou seja, mais rapidamente elas se movimentam. Quanto maior a temperatura de um corpo, mais rapidamente as partículas que compõem aquele corpo se movimentam. Então, nessa imagem a gente consegue ver isso sendo representado. Imaginem que aqui eu tenho esse corpo, né, uma barra de ferro, vamos pensar que é uma barra de ferro, e aqui eu tenho uma fonte de calor, né, aqui eu tenho uma chama. E nós podemos observar que nessa extremidade, né, onde está recebendo diretamente aqui o calor, né, onde a temperatura está maior, as moléculas que compõem esse material estão se movimentando bem mais. Enquanto que, quanto mais distante aqui da fonte de calor, né, quanto menor a temperatura, menor é o movimento das moléculas que compõem aquele corpo. Então vamos entender alguns conceitos importantes. Temperatura é a grandeza física que indica o grau de agitação das partículas de um corpo. Então, quanto maior é a agitação das moléculas, né, de um corpo, maior é a temperatura. Quanto menor a agitação, menor a temperatura. Então, se eu tenho um corpo ali, né, um objeto com uma temperatura alta, significa que as moléculas, que as partículas que constituem aquela matéria, aquele corpo, estão muito agitadas, né? A soma das energias cinéticas, ou seja, da energia produzida pelo movimento das moléculas constituintes de um corpo, é chamada de energia térmica. Então, quanto maior é o grau de agitação das moléculas de um corpo, maior é a energia térmica. Quanto menor é a agitação das moléculas de um corpo, menor é a energia térmica. E calor é a energia térmica, essa energia térmica aqui gerada pelo movimento das partículas, né, em movimento. Então, calor é essa energia em movimento que passa espontaneamente de um corpo para o outro, sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, certo? Então, quando a gente coloca, por exemplo, uma pedra de gelo num suco, qual é a ideia? O calor, né, da substância ali do suco que está quente, né, que a gente está querendo resfriar, ele passa automaticamente ali para a pedra de gelo, né, que tem obviamente ali uma menor temperatura, e isso faz com que aquele líquido, aquele suco, perca o calor, perca a temperatura sendo resfriado, certo? Então, o calor é a energia térmica em movimento que vai passar sempre do corpo de menor temperatura para o de maior temperatura, aliás, para o de menor temperatura. E existem formas de transmissão desse calor, certo? São 3 formas: condução, que é a agitação molecular, né, que transmite a energia térmica para as demais moléculas, conduzindo o calor. Então, por exemplo, aqui, né,
numa panela sendo aquecida, a gente tem a condução, que é o calor que está sendo transmitido aqui da panela para o cabo da panela, né, aquecendo o cabo da panela, e se a gente segura nesse cabo, a nossa mão também vai ser aquecida, a gente vai sentir esse calor sendo conduzido, né? Então, é a condução que é o calor sendo conduzido através da agitação das moléculas. Então, elas estão se agitando aqui, então esse calor vai sendo transmitido de uma molécula para outra e vai se espalhando aqui, né, no restante do material. Convecção é quando o fluido que está sendo aquecido, no caso aqui, né, uma panela fervendo a água, se movimenta e vai propagando a energia, né, variando entre a densidade e a temperatura, ou seja, vai formando aqui uma corrente de calor, né, porque conforme essa água aqui no fundo, ela vai sendo aquecida, ela vai subindo, porque quanto maior a temperatura, mais leve fica a substância, então ela sobe, enquanto isso a outra desce, vai formando aqui uma corrente de convecção, né? Fazendo com que esse calor seja transmitido aqui para toda a substância, para todo o material. E a irradiação é quando a agitação das moléculas formam ondas que transmitem o calor. É quando, por exemplo, a gente chega próximo de uma fogueira, né? Só de determinada distância você já sente o calor do fogo. Por quê? É o calor que está sendo irradiado através de ondas, né? E está chegando ali até você. Então, são as três formas de transmissão do calor: condução, convecção e irradiação. O PET trouxe também um texto falando sobre os isolantes térmicos. Existem alguns materiais que são bons condutores de calor e outros materiais que são maus condutores de calor. Então, o metal é um bom condutor de calor, né? Ele conduz melhor o calor se comparado a outros materiais, como a madeira ou o plástico, por exemplo. Por isso, nós devemos usar panelas sempre com cabo de madeira ou de plástico para cozinhar, né? Evitando com que a pessoa se queime, porque a panela ela é feita ali de alumínio, né? Então, o calor ele é conduzido facilmente por aquela panela, mas quando chega no cabo, né, o cabo é feito de um material diferente, um material que não conduza tão facilmente assim o calor, porque senão a gente se queimaria muito fácil, né, ao lidar com aquela panela no fogo. Outros materiais não conduzem bem o calor, como a madeira, a lã, os plásticos, a borracha, o vidro, o ar. Esses materiais são chamados de isolantes térmicos ou maus condutores térmicos. A lã e outros tecidos são ideais para o inverno, pois eles dificultam a transferência do calor do nosso corpo para o ambiente, assim ajudam a nos manter aquecidos no inverno. Então, a lã ela é um isolante térmico, é um mau condutor de calor, né? Um mau condutor térmico, então ela faz com que o calor do nosso corpo fique ali mantido, né? E não se perca para o ambiente, porque essa seria a tendência, né? Sempre de o corpo com maior temperatura perder o calor para o ambiente ali, que no caso seria a região de menor temperatura. As garrafas térmicas possuem mecanismos que isolam a garrafa, evitando trocas de calor entre o líquido contido nela e o ambiente. Então, a garrafa térmica é feita de um material que é isolante térmico e evita com que o calor ali do café, do chá e daquela substância que está sendo mantida aquecida ali dentro, perca o seu calor para o ambiente. Por hoje é só, pessoal. Então, eu espero que vocês assistam toda essa aula e anotem no caderno de ciências aqueles tópicos que vocês acharam mais importantes. Anotem também as dúvidas, se houverem, e vou deixar aqui também para vocês o exercício de fixação desse conteúdo que nós aprendemos hoje. Na próxima aula, nós vamos realizar a revisão e a correção. Caso vocês tenham dúvidas ou precisem de ajuda, é só me mandar uma mensagem lá nos grupos do WhatsApp ou lá no Google Sala de Aula, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Abraços, até a próxima aula. Tchau, tchau.